liberdade que a igreja não precisa? Diga aí para quem está ao seu lado. A liberdade que a igreja não precisa. Exatamente. Vão ser só 2 aspectos que nós vamos falar, entre eles nascerão naturalmente outros pontos. Em João 8,32 conhecemos de cor o verso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade, como disse, nem sempre é fácil de conquistar. A nossa verdadeira liberdade foi conquistada por Jesus. E esse Jesus que muitas vezes nós dizemos que amamos e que acabamos por desprezar. Acabamos por ignorar a liberdade que Ele nos deu e também, permita-me, acabamos por não entender a liberdade que temos. Muitos acham que liberdade é a capacidade de viver como quer, fazer o que quer, dizer o que quer, agir como quer, mas está errado. De acordo com o Evangelho, a liberdade só é alcançada quando conhecemos a verdade. Por isso que o primeiro ponto, a liberdade que não precisamos, é a liberdade ausenta da verdade. Eu não preciso de uma liberdade sem verdade. E porquê é que eu falo isto? Porque muitas vezes nós queremos uma liberdade para mentir. Uma liberdade para enganar. Queremos uma liberdade para agir da forma mais errada possível. E a verdade é que nos direitos e deveres de uma democracia, do qual se diz que é um governo político em liberdade, e esses direitos dessa democracia, e eu queria falar que nós temos direitos, mas também temos deveres. E o cristianismo ensina-nos direitos e deveres. Ensina ou não ensina? A Constituição Bíblica, que é onde se inspiraram todas as constituições humanas e até humanas, sabia? A Constituição dos Direitos Humanos foi inspirada na Bíblia. E a Constituição Bíblica, ela é realmente o melhor manual para nós percebermos onde temos a nossa liberdade ou não. Mas há uma coisa que eu gostava de salientar. Esta vida, nós não precisamos da mentira. E há aqui algo que nós temos que aprender nesta manhã. A família hoje vive em grandes mentiras. Falta de verdade nas relações, nas instituições, na educação dos filhos, nos sentimentos. Nós, ouça o que eu vou dizer, nós atribuímos ao cristianismo a faculdade do caráter. E eu quero vos dizer que isso é errado. Caráter não é uma questão de cristão. Caráter é uma questão humanitária. Ter caráter, ser íntegro, não tem a ver com o cristianismo. Muita gente, eu sou cristão, por isso que não minto. Eu sou cristão, por isso que não engano. Eu sou cristão, por isso que não faço isto ou não mato o meu próximo. Eu sou cristão, por isso eu não faço ofender. Irmão, perdoe-me, isso não é do cristianismo. Isso é o direito dos homens respeitarem-se uns aos outros. E nós achamos que é o cristianismo que trouxe, e agora parece que eu vou perder a igreja hoje, achamos que ser bom, ser uma pessoa de caráter tem a ver com o cristianismo. Mas não tem. Tem a ver com o teu respeito pelo próximo. Não mentir não é uma questão do cristão. Não mentir é uma questão de direito. Eu não devo mentir aos outros porque viola a confiança das partes. Eu não devo enganar porque viola o direito do outro. Em todas as culturas, mentir é errado. Em todas as fés, mentir é errado. É um atributo da humanidade, a verdade. Ser verdadeiro, no contexto humanitário, não estamos a falar verdade relacionada com a Bíblia, ainda. Ok? E nós não precisamos, a igreja não precisa, de que digam que ser verdadeiro é para a igreja. Porque ser verdadeiro devia ser para a humanidade. Ok? É básico. Na escola ensina-se a não mentir. Na escola ensina-se a falar a verdade. Na escola ensina-se a não roubar.
Na escola ensina-se a não prejudicar o próximo. Na escola ensina-se a não enxovalhar a pessoa pelo seu defeito físico. Isto é caráter. Isto é atributos que o ser humano devia ter na sua gênese do início da sua vida. E nós achamos que é atributos do cristianismo. Claro que os princípios estão na Bíblia. Óbvio. Não mentir, está na Bíblia. Deus diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. Diz ou não diz? Mas há pessoas que mentem, há pessoas que roubam, há pessoas que enganam. E nós, como cristãos, o primeiro aspecto que nós não precisamos é um cristianismo ausente de verdade. Não precisamos de mentir. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade. O princípio básico do cristianismo, e esta verdade que Jesus está a dizer, não tem a ver com a tua mudança no sentido de deixares de mentir para falares a verdade. Não tem a ver no sentido de eras ladrão e deixaste de ser ladrão. Porque ser ladrão é errado aqui na China. É errado para homens de fé e homens sem fé. Você concorda comigo? Alguém concorda comigo nesta manhã? Porque nós estamos a falar de liberdade. A liberdade que nos foi dada foi o direito à expressão, a podermos falar o que pensamos. Mas essa liberdade não deve implicar ausência de caráter. Porque como é que eu vejo que não tem caráter? Quando eu falo mal dos outros sem qualquer razão ou até sem qualquer conhecimento de verdade. Só porque alguém falou. Por exemplo, a ICIR é muito difamada nesta cidade por algumas pessoas. E será que é verdade o que dizem? Então, não há direito de falar mal da ICIR. Por exemplo, temos pessoas na comunidade que já me disseram muito mal delas. E eu entendo que a igreja, e a verdade de Deus para a igreja, é que a igreja é para mentirosos e para verdadeiros. A igreja é para receber bandidos e gente que não é bandida. Porque a igreja é o lugar de cura, de restauração. E quando Jesus disse: conhecereis a verdade, essa verdade implica uma verdade genuína sobre quem és tu e quem é Deus, qual o plano de Deus para a tua vida. E esta é a grande verdade que o Senhor Jesus quis nos ensinar. A liberdade conquistada pela verdade é quando tu estás errado no teu sentido espiritual e conheces a verdade, quem é Jesus. Porque a mudança na vida de um homem não se dá quando deixamos de mentir para passarmos a falar a verdade. Isso não é transformação. Isso é alteração de conduta. E a alteração de conduta costuma-se dar com umas porradas quando a criança é pequena, quando ele se porta mal. É ou não é? E quando chega à grande, se for preciso também se lhe dá uma porrada no meio dos olhos. Eu sou português, nunca esqueça, está bem? Português fala assim um bocadinho à bruta. Uma porrada no meio dos olhos para ele começar a portar-se bem. Quando ofende o vizinho, quando toma uma atitude errada, isso é conduta. E a verdade que Jesus quis dizer foi a verdade sobre quem Ele é e o que Ele faz, quem tu és e o que Ele quer fazer. Ok? E essa verdade tem a capacidade de fazer mudanças incríveis na nossa vida. Quando eu conheço a verdade sobre Deus, por isso que o Senhor Jesus disse, para nós aprendermos a fé, ela nasce, ela cresce dentro de nós, não por nós virmos só à igreja ou por cantarmos os corinhos, a fé vem pelo ouvir da verdade, que é a palavra de Deus. Ok? E é essa verdade que nós temos que aceitar e viver. E essa verdade tem muitos princípios. Entre eles, ser uma pessoa íntegra. Você concorda comigo? Mas volto a lembrar, integridade faz parte do fruto do Espírito, mas integridade não devia ser só a integridade que nos define como cristãos. Porque eu conheço pessoas mais íntegras sem ter fé do que muitas pessoas que se dizem com fé. Eu não preciso de pregar de que
É necessário ser pessoas íntegras, é necessário cumprirmos os nossos contratos, é necessário pagar as nossas contas, é necessário ser fiel aos nossos compromissos, é necessário, se necessário for, passar fome para pagar a quem devo. Eu não preciso ensinar isso na igreja, porque isso não tem a ver com o cristianismo, isso tem a ver com o ser uma pessoa autêntica e uma pessoa de caráter. Antigamente muitas pessoas não acreditavam em Deus. E até nem conheciam muito de Deus, ou até sabiam muito pouco de Deus. E uma palavra daquela pessoa era uma escritura. E hoje uma escritura vale menos que qualquer palavra. Não tem poder, quase. Porquê? Porque as pessoas hoje incumprem. E a Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias haveria homens assim, pessoas assim, que não cumprem os contratos. Está escrito tal e qual. E nós, igreja, não precisamos de ser uma igreja. A verdade, a liberdade que nós queremos ter não é uma liberdade ausente da verdade. Porque hoje, no nosso Estado democrático, estamos a viver uma geração de desrespeito total pelo ser humano. Desrespeitamos a natureza, destruindo toda a espécie que está na Terra. Destruímos os habitats dos animais, destruímos o oxigênio do nosso planeta. Isto é demonstração de falta de respeito pelo nosso próximo. A liberdade que o homem hoje adquiriu deu-lhe o poder de destruir o carro dos outros numa manifestação, de incendiar cidades, de matar pessoas, de roubar pessoas, de entrar na casa de alguém, de violar e fazer coisas. Essa é a liberdade que nós estamos a viver nos nossos dias, nas democracias. E eu não sou contra a democracia, eu sou totalmente a favor da democracia, porque eu entendo que todos temos o direito à escolha, mas não temos o direito a violar a vontade do outro. Não temos o direito de impedir de o outro ser livre e viver como quer. Ainda estamos numa cidade em que não há muitos roubos e assaltos, mas poderá durar pouco tempo. Agora, meus amados, não podemos estar ausentes da verdade que o Senhor Jesus nos disse. Conhecereis a verdade. A verdade sobre Deus. A verdade sobre ti. A verdade sobre o propósito de Deus para a tua vida. A verdade sobre como deves viver nesta terra. E nós, como igreja, nós temos que sim, aí sim, ensinar as pessoas no caminho em que devem andar. Porquê? Porque só assim levamos os nossos filhos a ser livres. É verdade que se o primeiro aspecto é não precisamos estar ausentes da verdade para a nossa vida, porque temos que estar conscientes dela, a segunda que eu quero falar é não precisamos, a liberdade que Deus quer que vivamos é uma liberdade ausente do pecado. Ou seja, não precisamos de pecar. A igreja não precisa de pecar. Tu não precisas de pecar. E agora vou explicar. Estamos a viver uma geração de igreja em que o pecado está a ser aceito de forma muito facilitada. A igreja hoje está a caminhar num caminho sem completa orientação. Muitas hoje, as pessoas, os cristãos em si, vivem de uma forma livre, quer de pecar, quer de fazer o que lhes apetece. Cristianismo, ao contrário do que nós achamos, muitas vezes, não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas fazer o que Ele quer. Cristianismo, isso sim, não é a liberdade de eu pecar, mas de eu viver em santidade. O facto de eu aceitar o pecador na igreja, o facto de eu ser amigo até de quem ainda peca e erra de forma grave, não é a ausência da minha vida de santidade. Porque há um princípio bíblico que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E hoje estamos a viver uma época em que a igreja está a aprender a pecar. E o apóstolo dizia: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Por isso que Jesus, entre muitas coisas que ele pôde falar,
Lá em João 8,36 ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, sim, é a diretiva do cristianismo: não pecar. Pecar é ofender Deus. Muitos consideram pecados e situações que outros não consideram. Há pessoas que uma mentirinha profissional não é errada, parece que não é pecado, e deixa-me explicar-lhe que é pecado. Há dias alguém me telefonou, e muito bem, e tinha também já uma noção da minha resposta, mas perguntou-me: pastor, perguntaram-me se mentir para salvar uma vida é pecado, como Rahab fez. E eu disse: mentira em todo lugar é mentira, é ausência de verdade. E Rahab, que salvou os espias, se ela tem dito a verdade, Deus podia dar outro livramento também. Tal como Deus salvou Rahab, por ela, não é por ela ter mentido, mas por ela ter a coragem de acolher os espias, ela, se dissesse a verdade, Deus podia usar qualquer estratégia para a proteger a ela e os espias. Ou então, poderia inclusivamente ser morta e o seu nome ser honrado. Porque nunca Deus honra a mentira. Mas os mentirosos têm o direito ao perdão, como Rahab teve o direito ao perdão. Os bandidos têm direito ao perdão, como o crucificado na cruz teve direito ao perdão. E nós, às vezes, pegamos em coisas bíblicas e acontecimentos bíblicos para desculpar as nossas mentiras. Mentira é sempre mentira. E Deus nunca aprova a mentira. Abraão mentiu com respeito à sua mulher. Mas pergunto-lhe, se Deus permitisse que Abraão fosse morto por causa da sua esposa, em que ele iria dizer que era marido dela, será que não podia aquele homem, em vez de o matar, o honrar na mesma? O que nos faz mentir é a ausência de fé. O que nos faz mentir é a ausência de confiança. O que nos faz mentir é medo. Porquê é que, por exemplo, muitos não dão a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Porque não têm fé. Acham que não chega. Acham que o dinheiro é curto. Acham que se pagarem ao Senhor o que é do Senhor e ao César o que é do César, o dinheiro não chega. E então mentem. Então falham. E nunca vão ver a mão de Deus na sua vida. Eu quero te dizer o que é que Jesus disse. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou-te provar que provavelmente tu não és um homem livre. Porque tu achas que a liberdade que Cristo te deu foi vestir um fato e vir à igreja. Mas a liberdade que Cristo te deu foi uma liberdade interior em que te libertou de tudo aquilo que é errado na tua vida. Libertou-te de todos os teus sentimentos errados. Meu amado, nós temos que perceber 3 verdades sobre a liberdade que Jesus nos deu. Primeira, a libertação de Jesus nas nossas vidas envolve um milagre que começa no nosso interior. O milagre da transformação do nosso coração. Segunda, a liberdade das nossas enfermidades e doenças. Jesus nos libertou delas, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Mas a mais incrível da libertação é da nossa condenação eterna. A libertação do nosso pecado. Mas falemos da primeira. A primeira é quando Jesus te liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que Jesus Cristo libertou o teu interior. Tu eras preso interiormente. Tu vivias amargurado interiormente. Tu vivias com ódio no teu coração. Tu vivias aprisionado pelas tuas coisas. Tu vivias com traumas. Eu vou dizer qual é a libertação que começa no teu coração. A primeira libertação não é tornar-te santo. A primeira libertação é transformar o teu coração. Por isso que Deus diz que transforma o nosso coração de pedra num coração de carne. E a liberdade que Cristo dá não é uma liberdade para eu pecar e viver como eu quero. É uma liberdade que me leva a viver como Ele quer. Porque aquele que segue Jesus nega-se a si mesmo a cada dia e toma a sua cruz. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E essa vontade de viver como Cristo quer é sem dúvida o início do nosso cristianismo, em que aquilo que nós fazíamos que amávamos, que é pecado, começamos a odiar. Aquilo que nós praticávamos, que sabemos que ofende Deus, deixamos de praticar. A liberdade que Cristo nos dá não é a liberdade de ofender quem tu queres, não é a liberdade de dizer o que tu queres porque Cristo me perdoará. A liberdade que Jesus gera em nosso coração é a mudança do nosso coração para nos tornar pessoas diferentes. Porque nasce em nós um novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ele já tinha nascido para o conhecimento de muita verdade, mas ainda não tinha nascido a verdade verdadeira no seu coração. Porque Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. E quando nasce em nós essa libertação, nasce em nós a verdade que é Cristo. Por isso que a Bíblia diz que esta transformação do coração, esta mudança interior que nos torna pessoas diferentes, aquele milagre que não há cirurgia plástica, não há cirurgia do coração, não há medicamentos, não há psicólogo que possa fazer em nossa vida, é quando Deus entra em nosso coração e o transforma. E os nossos desejos passam a ser os desejos dele. Por isso que, inexplicavelmente, os jovens com Cristo, a paixão deles é Cristo, a paixão deles é servir ao Senhor, a paixão deles é estar na igreja, a paixão de Deus é servir. Quando alguém só vem à igreja para cumprir calendário, é porque o seu coração já não tem Cristo. Quando alguém põe Deus em último plano na sua vida, quando alguém obedece a Deus só de vez em quando alguém dá lugar no seu coração a uma vida completamente ao contrário dos princípios de Deus, mas diz cristão, já não é cristão. Porque Jesus disse, os meus amigos são os que fazem a minha vontade. Jesus, quando te libertou, Ele não te libertou para a escravidão do pecado. Ele libertou-te da escravidão do pecado. Ele libertou-te daquilo que tu não és capaz de libertar. Da condenação. Veja, quando Ele me liberta, Ele liberta-me de uma condenação que eu não tinha como pagar. Por isso que o salmista dizia que a remissão de uma alma não há como pagar. Todos os recursos do mundo se esgotariam. Igreja, será que somos livres ou será que estamos em liberdade? Uma liberdade interior nossa só. Uma liberdade de pecar. Uma liberdade de viver à nossa maneira. Uma liberdade de ficar ausentes da verdade do Evangelho. Porque se a fé que eu tenho é a fé que vem de Jesus, essa fé faz-me obedecer. Essa fé faz-me viver em liberdade. Imagine. Pense comigo uma coisa tão horrível. Você não tem dinheiro para comer. Imagine. E recebeu 5 euros. O que é que você vai fazer? Vai comprar comida. Mas vai comprar os 5 euros em comida. Vai ou não vai? Esquece que uma parte daquilo que você recebeu não é seu. Porquê? Porque não tem fé. Porquê? Porque você acha que não chega. Porquê? Porque a liberdade que Cristo libertou na sua vida desapareceu. Porque quando eu tenho fé, eu caminho no impossível. Quando eu vivo com a liberdade com que Cristo me libertou, eu não vivo mais eu, diz a Bíblia, ou não diz? Mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em ti, meu querido, minha querida, tu passas a viver à moda de Cristo. Tu passas a viver em fé. Tu passas a olhar para o nada e clamas pelo todo. Tu passas a não ter saúde e dizer, papai, ou me levas ou me curas, escolhe. Tu passas a ser podes ser um prisioneiro numa prisão e viveres mais livre que qualquer pessoa livre. Porquê? Porque a tua liberdade não tem a ver com o que é externo. A tua liberdade nasceu dentro do teu coração. Porque quando Cristo te libertou, não te libertou para te fazer milionário, disse aqui há dias, mas libertou-te para te fazer uma pessoa livre de pecar.
que a igreja não precisa é uma liberdade em pecado. Oh, irmãos, há muita gente, muitos pastores hoje que pregam contra a igreja preta, diz que a igreja preta é do diabo. A nossa é preta e branca, é às cores. Olha, aquela parede está ali desde o início, preta. E esta, depois lá me convenceram a pintar. Isto já era preto. E lá me convenceram. Irmãos, Deus não precisa nem de igreja preta nem branca, nem com o céuzinho ali. Uma vez tinha um senhor vinha aqui à igreja e quando pintámos o púlpito preto deixou de vir. Porque ele gostava de ver no púlpito umas nuvens. E eu não tenho nada contra. Mas Deus não está nessas coisas. O meu amado, Deus não está se tu vestes branco ou preto. Deus não está se tu maquilhas-te bonita para o teu marido. Deus está se tu te maquilhas para o marido de alguém. Aí sim. Deus não está se tu te vestes bem, mas Deus está se a tua vestimenta provoca os homens. Aí Deus está. Por isso que às vezes a gente olha aqui no altar e temos de ter algum cuidado. Irmãos, ouçam com muita atenção. Deus não está naquilo que muitos dizem estar. Deus está naquilo que vai dentro do teu coração. A motivação do teu coração. O que move as tuas ações. O que move aquilo que tu fazes e dizes. Eu quero te dizer que a liberdade que Cristo nos liberta, mais uma vez eu repito, é uma liberdade que começa no interior, que passa ao exterior e que nos torna libertos totalmente de qualquer condenação. Por isso que quem está em Cristo não é mais condenado, porque aquilo que era contra mim foi cravado na cruz. Independentemente do pecado que estejamos a falar, o teu pecado não pode levar outros a pecar, embora tu tenhas liberdade para pecar. Mas se tu tens Cristo, tu não pecas. Por isso que a Bíblia diz, se dizemos que não pecamos, somos mentirosos. Diz ou não diz? E este é o verso que todos amamos. Mas também diz, os filhos de Deus não pecam. Diz ou não diz? Ei! Diz ou não diz? Vá lá que está a ser gravado, parece mal. Está aqui 1 milhão de pessoas, ninguém diz nada. Hã? Deus diz também, os filhos de Deus não pecam. Qual é a meta da igreja? É pecar ou é viver em santidade? Amém, obrigado. Qual é a meta que Jesus disse, não é? Para nós, não é? Amarmos quem? Os amigos como a nós próprios. O próximo significa todos. O próximo porque eu não consigo amar quem não conheço. Acha que eu vou amar o Donald Trump? Eu não o conheço lado nenhum. Vi-o na televisão e até acho que ele às vezes é um bocado parvo. É a minha impressão. Agora, tenho que o amar. Não vou ter raiva do homem. Ou vou? Agora, a minha mulher mais próxima é aquela que eu mais devo amar porque eu amo a minha própria carne. Está cá o nosso casalinho, não é? Casaram há 10 meses, não foi? Amar o nosso próximo é amar a nossa família. Este é o próximo mais próximo, porque os dois não são mais dois, diz a Bíblia, são um só. E hoje estamos a viver uma geração que a liberdade, deu liberdade para se divorciar meia dúzia de vezes. Hoje há pessoas a fazer coleção de divórcios. Fui casado com a princesa Diana, depois casei com a princesa de não sei do quem, depois casei com a outra, depois casei com aquela pedinte, ex-drogada, e agora estou com uma ex-prostituta. Pronto. Um homem cheio de mulheres. Essa liberdade Jesus não deu. Até para quem erra no casamento, há o sentido do perdão por Jesus. O objetivo de Deus não é a separação do lar. Não é a divisão do lar. Porque no momento em que se separam, significa que uma pessoa se tornou duas outra vez. O objetivo de Deus é o amor, é o perdão, é a restauração. E a liberdade que hoje temos é a liberdade de ofender, é a liberdade de cada um para o seu lado, não há luta, não há trabalho, não há conquista, não há uma luta permanente para restaurar o casamento, para edificar o casamento, porque às vezes a gente só pensa em restaurar, mas há uma coisa que a gente tem que aprender também, é a lutar para não ofender. Porque às vezes há casais que dizem assim, também já me aconteceu.
Eu às vezes é bom uma briguinha, porque depois há restauração e é como se fosse a lua de mel. Fica sempre traumas. Fica sempre marcas. A ofensa não constrói. A ofensa destrói. Amém? O que é que tu lutas? A liberdade que Cristo nos deu foi uma liberdade completa para nos tornar cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, cristãos que fazem a diferença no meio da geração onde estão. Em tudo. Seja a trabalhar, seja a falar, seja para o patrão, seja para os empregados, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar. Nós devemos cheirar a Cristo, porque a nossa meta é a medida, a estatura completa de Cristo. É chegar a varão perfeito, diz a Bíblia. Diz ou não diz? Amém. A nossa meta. E a liberdade que Cristo conquistou para nós foi uma liberdade plena, de vivermos em plenitude. Tudo o que pedirmos, alcançamos. Amém? Diga comigo, tudo o que eu pedir ao Senhor, acreditando, eu recebo. Há dias estava a dizer a um irmão que é líder de GC e que muitas vezes o seu trabalho não permite estar, ou umas vezes está domingo à tarde, lá à noite, às 7 horas, outras vezes aqui eu disse, o emprego que tu tens é aquele que tu queres? Se não é, coloca em oração todos os dias. Deus, eu preciso de um emprego porque eu quero te honrar mais com o meu tempo. Ora, jejua, busca, porque quando tu pedes alguma coisa para honrar Deus, Deus não só te vai dar aquilo que tu queres honrá-lo, como te vai dar mais do que aquilo que tu pediste. Porque em Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para quem o ama. E só mostra amor quem obedece. A igreja precisa de ser conhecida como pessoas libertas e não escravas. Quando Jesus nos liberta, a mim libertou-me do vício, do tabaco. Nunca fui viciado em droga, mas provei algumas drogas. Libertou-me de todos os vícios e práticas ilícitas. Pergunto-me se eu ainda peco. Infelizmente ainda peco. Mas a minha luta é contra o pecado. E ninguém deve condenar ninguém. Mas devemos nos exortar em amor. Isto é ser igreja. Não quero ter a igreja dos perfeitos, mas quero ter igreja com perfeitos. Porque se eu só tiver perfeitos na igreja, eu não vou ter pessoas para ser transformadas. Não vou ser uma igreja evangelística. Não vou ser uma igreja a conquistar aqueles que não têm Deus. Eu quero a igreja mista. A igreja que tem santos e a igreja que tem impuros. A igreja que, enquanto são impuros, não são igreja, mas vão receber cura, vão receber libertação, vão receber restauração. Nós precisamos de acreditar. Amém? Experimenta, tu que estás neste lugar e tu que não vieste e vais ouvir esta mensagem, faças parte da igreja que fizeres, experimenta mudar a tua postura e vais ver como Deus te vai honrar. Deus nos quer levantar nesta geração como uma igreja que faz a diferença. Amém? Não precisamos de falar mal de igreja nenhuma, mas precisamos dizer, eu sou de um exército. Esse exército é de Jesus. E o meu capitão em terra é o A ou o B, independentemente da igreja onde tu estejas. Mas nós precisamos, irmãos, de mostrar ao mundo, às pessoas que nos rodeiam e aos que se dizem cristãos, que ser cristão é diferente daquilo que se vive por aí. Não importa o teu passado. O teu passado é perdoado. Mas há coisas do teu passado que tu tens que resolver para que possas viver livre. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de Ti nesta manhã. Precisamos de entender estas duas verdades. A verdade que não precisamos é que
nós não precisamos de viver ausentes da verdade. Também não precisamos de viver a pecar. A igreja não precisa de viver a pecar. Nós precisamos de viver em santidade, em pureza, andando nesta terra, fazendo a diferença. Poder nesta terra mostrar ao mundo que ser cristão é algo tão grandioso, tão poderoso, que nos levará a ser cura para o nosso próximo, nos levará a ser cura para aqueles que nos rodeiam. Pai, ajuda-nos nesta manhã a entender o que é verdade, o que realmente é ser livre, para podermos viver nesta terra mostrando a diferença. Pai, em nome de Jesus, Tu possas tocar cada um de nós e libertar-nos daquilo que está mal. Em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos todos. Começa a falar com Deus no lugar onde tu estás. Começa a falar com o Pai. Talvez precises pedir perdão. Talvez tenhas estado ausente da tua fé. Talvez tu tenhas vivido em escravidão e não em liberdade. Talvez viesse à espera de uma mensagem mais emocionante, mais empolgante. Mas esta mensagem é para transformar o teu coração. Se tão somente tu deixares a sua palavra ecoar dentro de ti, produzir o efeito que Deus quer fazer. Fala com Deus no lugar onde tu estás. Não esperes que eu ore, não esperes que eu fale. Começa a falar com Deus aquilo que tu precisas. Tu que estás online connosco também, possas nesta hora entregar o teu coração a Jesus. Declarar: Deus, por favor, muda meu coração. Por favor, começa esse processo de libertação. Essa libertação interior que faz com que eu nasça para uma nova vida com Cristo. Essa libertação das minhas enfermidades. Essa libertação da condenação eterna. Aleluia. Oh Pai, em nome de Jesus, Tu estás ouvindo as orações do Teu povo, Senhor. Que Tu nesta hora possas transformar e libertar em nome de Jesus. Eu não sei se algum de nós, enquanto temos os olhos fechados, podem baixar os braços. Só quero ver agora os braços de quem quer essa oração. Queira que eu ore por si, porque quer entregar a sua vida a Jesus. Quer entregar o seu coração a Jesus. Ou quem sabe renovar o seu coração com Deus. Restaurar a sua comunhão com Deus. Se assim queres, levanta a tua mão. Eu quero orar pela tua vida. Não tenhas vergonha. Estou vendo braços no ar. Não precisas de olhar para quem está com os braços no ar. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Tu estás vendo todos os braços que estão no ar. Restaura seus corações, restaura suas vidas, entra nos seus corações, dá coragem, dá fé para viver este cristianismo que faz a diferença. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as suas vidas em Tuas mãos e rogamos a Tua intervenção, a libertação completa do seu coração, a libertação de toda a doença e enfermidade, a libertação de todo o seu pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.